Olá, amigos. Eu fiz um post no Instagram onde eu coloquei a seguinte frase: quanto mais solitários nós estivermos, mais nós precisaremos da psicologia e da psiquiatria. O que eu quis dizer com isso? É interessante como hoje as pessoas estão mais e mais fechadas, solitárias e superficiais. O Larry Crabb tem uma frase muito interessante quando ele diz que a superficialidade é a morte da comunhão. Muitas vezes nós temos colegas, nós temos irmãos, mas nós não temos amigos. Aliás, até alguém disse para mim uma vez que a palavra amigo é uma palavra mundana, é uma palavra secular, né? Então, muitas pessoas vivem uma vida espiritual, uma vida social, sem esses relacionamentos. E é interessante porque às vezes até a gente busca uma justificativa teológica. Há um psiquiatra na década de 70 chamado Carl Jung. O Jung foi o grande discípulo de Freud. Jung veio do protestantismo, pai pastor protestante. E o Jung faz uma análise do surgimento da psicoterapia. E é muito interessante. O Jung, ele diz que a psicoterapia só surge no século XIX, porque no século XVI, o Martim Lutero, na Reforma, comete um erro. O que Lutero faz? Lutero, na ânsia de corrigir uma heresia católica, vamos assim dizer, porque na época se acreditava que o sacerdote tinha esse poder para perdoar pecados. Então o sujeito ia lá no sacerdote para confessar o seu pecado. Lutero olha aquilo e diz: não, só Deus tem poder para perdoar pecados. E Lutero diz que a partir de então os cristãos protestantes deveriam confessar-se apenas para Deus, pois só Ele tem poder para perdoar pecados. O que isso ocasiona é que o protestantismo se torna uma religião mais solitária, mais fechada, uma religião mais verticalizada, em que o sujeito apenas para Deus vai falar das suas dores. O que Jung diz é que isso cria um problema do ponto de vista da história, pois os cristãos, a sociedade europeia, a partir de então se fecha. E segundo Jung, a psicologia ou a psicoterapia vem para corrigir o erro de Lutero, no sentido de que todo ser humano, além de ter a sua espiritualidade, ele também precisa ter relações. Ele precisa ter pessoas com quem ele vai compartilhar suas dores, suas lutas, suas mazelas, seus vícios, suas compulsões, seus quartos escuros, suas derrotas. Então, essa frase, quanto mais solitários, mais precisaremos da psicologia ou da psiquiatria, ela é atual, é muito interessante. Eu conversando com alguns psicólogos, terapeutas cristãos, as agendas estão cheias. Por quê? Porque as pessoas estão mais e mais fechadas. E se nós não tivermos alguém, pessoas para quem vamos abrir o coração, a tendência é que precisemos pagar um profissional. Claro, muitas vezes o profissional é importante, porque nós já acumulamos tantas coisas dentro da gente que só às vezes um profissional vai ter a competência técnica de acessar e driblar as nossas defesas que às vezes são tão grandes. Mas eu quero deixar aqui esse alerta para você. Eu gosto muito de uma frase da doutora Gláucia Medeiros, que é uma terapeuta do Rio, e ela faz a seguinte afirmação: eu daria alta para metade dos meus pacientes se eles tivessem apenas, ou ao menos, um amigo. Ela diz, metade eu daria alta. Por quê? É muito interessante porque as pessoas, quando vêm buscar ajuda de um terapeuta, normalmente são pessoas solitárias. Essa é uma característica interessante do indivíduo portador de um transtorno mental. São pessoas que têm déficit nas relações sociais, são pessoas fechadas, são pessoas mais superficiais, são pessoas isoladas, são pessoas que não têm amigos. E se nós não temos esses relacionamentos, nós não temos pessoas com quem vamos dividir e compartilhar as nossas dores. Então fica aí esse alerta. Faça relacionamentos e tenha pessoas com quem abrir o coração. Amigos são aqueles que se conhecem mais pelos seus defeitos do que pelos seus méritos. Tenha pessoas com quem você vai se relacionar e você vai mostrar mais os seus defeitos do que os seus méritos. Isso sim a gente pode chamar de amizade. Tá bom? Um abraço.